Para de descontar sua raiva nela até a polícia chegar no local. Entrei em pânico, comecei a chorar compulsivamente. Porque é gostoso te bater quando está sem roupa e vou fazer isso mais vezes. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Mais uma história daquelas que tira meio que a gente dos eixos, né? Mais uma mãe que destrói a vida de uma filha. Vou ler e depois a gente vai conversar. No dia 3 de janeiro, aproximadamente às 6 da manhã, fomos acordados com uma briga de vizinhos. Não sei exatamente se podemos considerar como briga, pois só podíamos ouvir gritos e xingamentos vindo de uma única pessoa, uma mulher. Não somos de fofoca, porém era impossível ignorar o que estava acontecendo através das diversas palavras de baixo calão que estavam sendo ditas pela ilustre esposa e mãe. Deduzimos que se tratava de uma traição. As ofensas eram direcionadas a uma terceira mulher, provavelmente a amante, e duraram por quase uma hora. Até pensamos que estavam falando ao telefone, já que em nenhum momento ouvíamos a voz do presumido traidor ou da suposta manceba. Até que em um determinado momento soou um grito desesperado de criança, como se alguém tivesse sentindo dor. E então uma voz masculina gritou: Para de descontar sua raiva nela, você está doida? Está machucando ela. Eu demorei para entender isso aqui, por isso que eu quero parar, para que vocês entendam também. Um homem e uma mulher estavam discutindo e existia uma criança, suposta menina, no local. Até que de repente o ódio da mulher voltou-se contra a criança. Foi isso que eu entendi. Além disso, né, mesmo que a mulher não tivesse partido para cima da criança, a criança estava ali, ouvindo tudo aquilo. Depois os sons foram abafados por uma música alta que durou cerca de 2 minutos até a polícia chegar no local. Esses vizinhos têm uma criança de 3 anos de idade e não sei o que se passou depois. Como disse, a vida alheia não me interessa, mas deduzo que eles continuam casados. Este fato me trouxe algumas lembranças. Quando criança, lembro-me de diversas vezes estar deitada em meu quarto, pronta para dormir, quando minha mãe adentrava, me batia e depois saía sem dizer uma única palavra. Quando engravidei, meu marido morria de medo de que eu passasse mal. Então, ele me pedia para tomar banho com a porta do banheiro destrancada. A primeira vez que tentei fazer isso, entrei em pânico, comecei a chorar compulsivamente, não consegui ficar dentro do banheiro e, por fim, só me acalmei quando tranquei a porta. Na terapia, acabei lembrando de um episódio que me ocorreu quando era bem nova. Não sei a idade ao certo, acredito que deveria ter entre 8 e 9 anos. Estava tomando banho, tranquila, quando minha mãe entrou no banheiro e começou a me espancar com um cabo de vassoura. Quando cansou de bater e já ia saindo, eu a questionei: o porquê dela ter feito aquilo comigo? E a sua resposta foi a seguinte: Porque é gostoso te bater quando está sem roupa e vou fazer isso mais vezes. Desse dia em diante, só tomo banho com a porta trancada. Mas o que mais me marcou foi quando eu tinha 16 anos. Nesta época, minha rotina era: trabalhava das 5 horas da manhã até o meio-dia, saía do serviço e ia direto para a escola. Eu estava finalizando o ensino médio e depois seguia correndo para a rodoviária pegar o ônibus, sentido a cidade vizinha, onde cursava um curso técnico. Chegava em casa por volta da meia-noite e muitas vezes ficava até 1, 2 horas da madrugada fazendo trabalhos escolares. Ganhava muito pouco e era contado para pagar o curso, a passagem de ônibus e os lanches que eu consumia durante o dia, já que eu não tinha tempo de comer em casa. Não me sobrava quase nada de dinheiro. Acontece que um dia dormi no ônibus e quando acordei já tinha passado do ponto. Pedi ao motorista para parar e desci. Ele parou na BR, não tinha nada por perto. Se via apenas carros passando. Não tinha iluminação e a única luz que eu via era dos faróis dos veículos. Eu estava a cerca de 5 quilômetros da minha casa. Liguei para minha mãe me buscar e ela disse que estava tarde. Já estava dormindo e o dia dela tinha sido muito cansativo. Mas vale dizer aqui
que ela não trabalhava fora, somente cuidava da casa. Expliquei a ela que estava com medo, que não havia nada por perto e tive que lembrá-la de que eu era uma adolescente, sozinha na BR, no meio da noite, sem uma alma viva como testemunha, ou seja, vítima perfeita para pervertidos. Mesmo assim, não consegui convencê-la. Me disse que meu pai já havia estressado muito e que o mesmo iria achar ruim se ela saísse àquela hora para me buscar. E fora o perigo que corria, pois uma mulher sozinha dentro de um carro à noite chamaria muita atenção. E concluiu dizendo que era melhor eu ficar ali até o outro dia cedo, quando os ônibus começassem a circular. Quando disse que estava com medo, respondeu que era para andar até a cidade mais próxima, cerca de 2 quilômetros de onde eu estava, e pagar um hotel. Respondi que eu não tinha dinheiro. Ela disse exatamente assim: O que você faz com o dinheiro que recebe? Você trabalha e só gasta com besteira, não guarda nada e agora precisa de mim e vem dizer que não tem? Se vira! E desligou o telefone. Naquele momento, parou um homem e começou a insistir para que eu entrasse em seu carro. Menti dizendo que estava esperando meu pai e fingi uma conversa ao celular. Comecei a descrever o rapaz e o carro onde ele estava e o sujeito foi embora rapidamente. Mas fiquei tão apavorada, com tanto medo dele voltar ou de outra pessoa querer me fazer mal, que liguei para o meu tio, que é taxista. Quando atendeu o telefone, mal conseguia falar de tanto que chorava. Ele morava a cerca de 50 quilômetros de onde eu estava, mas mesmo assim disse que iria me buscar e me orientou a chamar a polícia caso visse alguém suspeito. Quando finalmente cheguei em casa, minha mãe não pensou 2 vezes em abandonar a sua cama quentinha e o seu precioso descanso para proferir xingamentos e ofensas. Não por ter perdido o ônibus, mas sim por ter ligado para o meu tio, porque a única preocupação dela era o que os outros vão dizer. Sabe, isso me marcou demais. Meus pais dormem e acordam assistindo noticiários onde escorre sangue pela tela da TV. E mesmo assim, ela pouco se importou que poderia ser meu sangue escorrendo naquele programa de TV. Anos depois, a pedido da terapeuta, eu a questionei por que ela nos tratava daquela forma, como se tivesse ódio da gente. Nunca me esqueço as palavras dela. Uai, seu pai chegava em casa bêbado, não me deixava sair, ter amigos, nem mesmo trabalhar. Ele me fazia raiva e você esperava o quê? Triste, né, gente? Muito triste. Eu sempre esperei que ela fosse madura o suficiente para arcar com suas escolhas. Sábia a ponto de agir e mudar sua realidade e que tivesse um pingo de amor próprio para não aceitar viver uma vida vazia, infeliz, enxergando como única saída infligir dor e sofrimento em crianças. Como se maltratar quem não pode se defender a fizesse sentir menos insignificante. Ou quem sabe a dor de ter uma vida sem propósito seja tão grande que ela deve ser repartida entre todos os moradores da casa. Não importa a idade, não importa a individualidade, não importa nada. A única coisa que importa é a sua pequenez, sua raiva, frustração e o seu vitimismo. Infelizmente, há muitas mulheres que se dizem mães, mas que veem os filhos como propriedade, que falam com eles como se tivesse raiva por eles terem nascido, sem respeito, sem empatia, se esquecendo que são seres humanos e que um dia vão crescer e eles vão envelhecer. Mães, olhem para os seus filhos como quem olha uma folha em branco com um lápis nas mãos. O que vocês vão escrever, desenhar, é escolha de vocês. Só tomem cuidado, porque se colocarem força demais, podem acabar rasgando a folha. Para evitar rasgos irreparáveis na vida de suas crianças, tenham sempre em mente uma coisa: seus filhos não têm culpa da sua infelicidade. Muito bem, perfeita a sua colocação. Os filhos não têm culpa das escolhas erradas dos pais. E olha que tem muitas crianças passando por isso e que foram planejadas, esperadas, aguardadas, mas o mundo real não é o mundo do Instagram, do Facebook. E aí as pessoas mesmo, as mulheres principalmente, mesmo tendo planejado os seus filhos, acabam percebendo que foi um engano e descontam nas crianças. Agora eu imagino as mães que não planejam, que veem os filhos como um estorvo na vida delas. Eu não posso julgar ninguém, mas a minha mãe teve 3 filhos sem planejar, 4 na verdade, né? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma irmã que é falecida, que foi quando eu salvei a vida da minha mãe, indo sozinha aos 6 anos a pé, descalça e só de calcinha no hospital.
buscar ajuda porque ela estava tendo uma hemorragia e não conseguia levantar. Enfim, acho que nenhum dos filhos da minha mãe foram planejados. Eu, sendo a filha mais velha, logo virei a empregada da casa. Com 8 anos eu já amassava pão, já lavava louça. Tenho esse dedo aqui, ó. Eu falo que ele é aleijado, ó, ele não levanta porque eu cortei o tendão dele quando eu tinha 8 anos lavando louça. Quebrei uma travessa, levei uma surra porque a travessa não era dela, era da vizinha e fiquei com o dedo assim porque ninguém me levou no hospital para consertar o buraco que eu tinha feito na minha mão. E eu fico pensando que enquanto convém, às vezes vale a pena. Eu fui a primeira filha, então era eu que tinha que levar meu irmão mais novo para a escola, era eu que tinha que limpar a casa, era eu que tinha que fazer tudo. Eu me lembro que ela saía para ajudar meu pai pintar casas, meu pai era pintor na época, e eu e meu irmão ficávamos sozinhos. Eu tinha 8 anos e meu irmão acredito que tinha 5, 6 anos. E nós tínhamos que lavar a louça, nós não tínhamos pia. A gente tinha que colocar uma bacia em cima da mesa e lavar a louça naquela bacia. E eu tinha que esfregar umas madeiras que ia até uma patente, porque nós não tínhamos saneamento básico, né? Era uma casa de 2 peças de madeira, bem humilde, assim, bem pobre. E aí eu tinha que esfregar aquilo no sol, colocando água assim com um potinho e esfregando porque tinha que brilhar com o sol, tinha que refletir aquele negócio. E eu e meu irmão, nós éramos 2 crianças, então nós não tínhamos relógio, nós não tínhamos noção de tempo. E a gente tinha uma rede velha no jardim, assim. E nós brincávamos lá, mas nós ríamos, caíamos na terra e a gente esquecia o tempo passar. E quando a gente via eles chegando e nós não tínhamos feito o que ela tinha mandado, a gente morria de medo, porque normalmente a gente apanhava, ela já chegava gritando, chutando as coisas. Gente, 5 e 8 anos. Hoje, crianças de 8 anos até já têm uma noção de vida, mas naquela época não. Não existia o que tem hoje, a tecnologia que tem hoje. Faz 40 anos isso. E mesmo assim ela descontava as frustrações dela em nós. Enfim, eu não sabia, né, que isso era abuso. Eu não sabia disso. Eu não sabia o que era receber amor. Então eu não entendia. Hoje eu sei que eu honro minha mãe. Porque eu sei que ela me deu o que ela sabia me dar. Mas isso continua acontecendo hoje em dia com toda a informação, com todos os métodos contraceptivos. Hoje tem tudo. A gente não pode mais ficar fazendo filhos aí, lançando seres humanos pelo mundo. A Deus dará. Você casa com um, ele pediu para dar um filho. O cara te troca por outro, daí aquele filho você já joga nas costas dos seus parentes lá, da sua mãe e do seu pai. Aí você já vai pra balada catar outro marido, outro homem. Aí você casa, aí você já engravida de novo, daí ele não quer o seu primeiro filho. Aí você esquece que tem um filho. Aí você, ou pior ainda, né, gente, que acontece muito. É a mulher que tem filhos do primeiro casamento ou era mãe solteira, não interessa. Tem lá seus filhos. E aí ela casa de novo. E aí ela tem filhos com aquele homem. E aí aquele homem começa a molestar, a abusar, dar em cima, pegar, tocar dos filhos do outro casamento. Quando essas crianças falam para essa mãe o que está acontecendo, ela briga com as crianças, com as adolescentes, para defender o macho que ela colocou para dentro de casa. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Isso é muito comum e eu mesma já trouxe inúmeras histórias aqui a respeito desse tipo de comportamento dessas mulheres infantilizadas e que nunca deveriam ter sido mães, né? Essa é a história de hoje, então. O que eu posso dizer para você, meu amor? O que eu posso dizer para você, meu amor? Que o passado, ele não pode ser mudado. Nós não podemos mudar as pessoas que compõem a nossa família. Nós não podemos mudar nada do que aconteceu desse momento para trás. A gente não pode mudar. O que foi falado, o que foi feito, as escolhas erradas, não tem como mudar, mas você pode ressignificar. É isso que eu acho que você precisa fazer, sabe? Olhar para o seu passado com amor e trabalhar essa questão da criança interior que está ferida. Dentro do MDMA, a gente tem dentro de um módulo nós temos 2 vídeos, um para você identificar essa criança e depois a gente tem uma técnica para você curar essa criança, porque naquela época você era uma criança que não podia se defender, não sabia se defender. Quando adolescente você já soube se defender, você já ligou para o seu tio, você deu um jeito, mas a criança em si não tinha como se defender, né? Hoje você é uma mulher adulta, você vai ser mãe, então eu entendo que você já pode se defender. Como assim? Se isso já passou? Pois é, mas você só tem esse sentimento, você só lembrou disso na terapia porque a criança ainda tá lá
naquela casa esperando amor, esperando acolhimento e esperando proteção. Ela continua aí, influenciando na sua vida hoje em dia e vai influenciar na educação do seu filho se você não curar essa criança. Então você vai ter que mostrar para essa criança que lá não tinha quem a protegesse, mas que hoje tem. Hoje você pode proteger essa menina. Então essa questão do pânico, de ficar com porta aberta e tal, são traumas que são passíveis de cura. São passíveis sim, porque você só mata o monstro quando você enfrenta esse monstro. E esse monstro, ele tá bem na sua frente, não adianta se esconder dele. Você tem que dar um jeito de acabar com ele. O Metamorfose pode te ajudar com certeza nesse processo e, como eu falei depois, o MDMA também, porque é um processo de autoconhecimento e de perdão. A gente não consegue superar essas coisas quando a gente fica colocando a responsabilidade pelo que atraímos nos outros. Eu sei que vocês acham que eu sou doida e falam assim, meu Deus, era uma criança, a mãe dela é culpada. Olha, quando a gente acopla nesse corpo aqui, ancora nesse corpo, é o corpo que é jovem, não é o espírito. O espírito não é um bebê indefeso. Então, se a gente foi atraída energeticamente para determinada família, para determinada mãe, para determinado pai, atraiu determinado marido, é pra gente tirar uma lição daquilo. Então eu sempre pergunto, o que você aprendeu com tudo isso? Tem que aprender alguma coisa com isso. Eu entendo que você poderia aprender o significado do perdão, de simplesmente olhar para sua mãe e falar assim, você é uma pessoa tão insignificante, tão involuída, que não vale a pena eu perder 1 minuto da minha vida relembrando o que você fez comigo. Esse é o meu conselho. Foi assim que eu consegui ressignificar o meu passado, tanto das traições dos meus ex, tudo que aconteceu na minha vida, sabe? A parte, essa coisa da mãe, sabe? Morte do meu pai, das coisas que eu tinha falado pra ele, essa dependência que eu tinha do meu irmão do meio, de pedir tudo conselho pra ele e perceber que, na verdade, ele não tinha nada construtivo pra me dizer, a não ser falar assim, não. Você é foda, não, Sil, você é, nossa, você não era nada, não. Eu era a pessoa que tinha que andar com um carro velho, ter uma carteira assinada para garantir o meu futuro. Era isso. Então, tudo isso, como aconteceu com você, quando as fichas vão caindo, os véus vão caindo, a gente começa a olhar para aquilo e de uma maneira diferente. E ao invés de sentir raiva, nossa, também, né? Porque a gente pode pensar assim, por que eu me sujeitei a isso? Como que eu não vi que isso estava acontecendo comigo? Estava bem na minha frente. A gente tem que se perdoar também. Não é só entender os outros, sabe? Se perdoar também. Eu prefiro não ficar perto. Eu não sei qual é o seu relacionamento com a sua mãe, mas eu optei por não ficar perto. Não porque o passado me fazia mal, é porque eu percebi que a pessoa não mudou. Não aprendeu nada com os erros do passado, com o que fez no passado. Não tô falando só da minha família, né? Mas amizades também, amizades de muitas épocas, relacionamentos, ex, enfim. Você percebe que as pessoas, elas não mudam, e daí você tem que escolher se eu quero ficar perto ou não. Agora você tem outra família. Seus parentes, eles fizeram parte de uma época da sua vida. Essa ideia de que a gente tem que ficar carregando parentes nas costas, mãe nas costas, pai nas costas, primo, tio que tem que estar... Não, isso não existe, isso é uma convenção social. Se te faz bem ter uma família enorme por perto, unida, que um ajuda o outro, que as pessoas estão alinhadas com o que você quer para sua vida, maravilha, isso é o que todo mundo sonha. Mas na maioria das vezes não é assim. Não é assim que funciona. Eles te tiram mais a paz do que te dão paz. Então, cabe a você se afastar sim. Não tô falando só para ela, né? Tô falando para qualquer pessoa que esteja aí se sentindo culpada, sobrecarregada. Eu já fiz um vídeo aqui sobre você se sentir sobrecarregada e não entender que você está querendo carregar todo mundo nas costas. E as suas costas são pequenas demais para isso. Então, meu amor, solta esse passado, libera esse passado, foca no teu filho, sabe? Foca aí que é o mais importante. Aprender a viver o momento presente é o que nos desvincula do passado. Porque mesmo que as coisas estão lá no passado, é uma escolha nossa buscar aquilo para sentir no presente. Não existe sentimento no passado. Os sentimentos sempre são agora, nesse momento. Não tem como você reviver um susto que você tomou semana passada.
Tipo assim, tô lembrando do susto e vou ter aquela sensação. Não tem como. As sensações são novas e você escolhe senti-las. Como eu falei, eu acredito que fazer todos os 130 vídeos do Metamorfose e do MDMA vão te ajudar absurdamente a superar tudo isso. Não só superar, vão te servir como um guia também para a educação do seu filho, de não ficar enfiando crença na cabeça dele, essas coisas todas. Acredito que vai servir muito para que você tenha um futuro que ainda é longo aí, né? Totalmente diferente desse que a sua mãe teve. Era isso então, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.